Uma grande operação no Rio de Janeiro que desmontou o tal do complexo de Israel, que não tem nada a ver com o país de Israel, aliás, é exatamente o oposto dos valores daquele país, mostrou a vida de luxo do crime organizado e desmonta a tese da esquerda, do bom selvagem, né, do ser humano que nasceu bom e que na realidade foi o capitalismo e a desigualdade social que o levou para o crime. Foi a injustiça do mundo que fez com que ele próprio, enquanto indivíduo, adotasse uma postura moralmente incorreta, mas não por culpa dele, por culpa da sociedade em que ele foi criado. A gente vai falar sobre isso, nós vamos mostrar as imagens desse grande resort do crime, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixa o seu like e lembrando que nós estamos com as matrículas abertas para a Academia Valete. Você que quer tá aqui lado a lado com a gente, né? A academia, ela tem um primeiro ano de formação que é mais conteudista, por assim dizer, né? Mais intenso, em que você recebe diversas aulas sobre diversos assuntos. Eu, pessoalmente, estou responsável pelo curso de debates de oratória. E aí, né, você tem uma formatura já no primeiro ano e no segundo ano, né, você tem mais uma experiência prática mesmo de militância. E isso é mais para quem de fato quer fazer parte dos quadros do MBL, disputar a eleição, tá aqui ao meu lado em Brasília. Nós vamos precisar muito de pessoas em todos os estados que queiram disputar a eleição, mas nós não podemos fazer feio, né? Nós não podemos, primeiro, trazer qualquer um. Você precisa estar qualificado, estar preparado, porque nós vamos começar pequenos, como todo partido começa, mas a gente quer mostrar que mesmo com uma bancada pequena em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, os nossos quadros são mais qualificados do que de todos os outros partidos e, portanto, tem uma capacidade de influenciar o debate público maior do que bancadas maiores, de partidos maiores. E por isso que a gente tem esse cuidado, esse zelo com a formação dos nossos quadros. Praticamente aí todos os vitoriosos que nós tivemos nas eleições municipais do ano passado, com as maiores votações, vieram da Academia Valete, do MBL, e nós queremos e vamos precisar de quadros em todos os estados da federação. Então, você que quer disputar a eleição, quer estar ao nosso lado, faça Academia Valete. Dinheiro não é problema, nós fornecemos bolsas para as pessoas que não têm condição de pagar pela academia, mas que mostram que tem um bom desempenho, um bom raciocínio numa prova, num teste que a gente oferece. Então, não tem desculpa para não participar. E também, se você não quer ser um militante ou disputar a eleição, só o fato de ter uma boa formação política, claro, no limite do possível que uma formação de um ano pode lhe conceder, mas também é uma coisa interessante. Tem muito aluno observador, tem muito aluno que não quer se tornar quadro, mas que assiste por enriquecimento pessoal mesmo. Vamos lá. Olha só então o tal do traficante Peixão, que era o líder do tráfico de drogas aí nesse complexo de Israel, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Teve tiroteio, o helicóptero da PM foi atingido por 2 tiros, teve fechamento de avenida, de estação de metrô, e aí a surpresa foi encontrar no meio da favela um grande lago artificial. Olha só, pensei que fosse só o Kubitschek que tivesse feito aqui em Brasília, lago artificial, mas não, lá também o Peixão fez. Faz sentido o Peixão fazer um lago artificial, né? Entendeu? E uma academia totalmente equipada. Olha lá, o crime organizado também é fit. Álvaro Malaquias Santa Rosa é descrito pela polícia como um criminoso extremamente violento e que tem como característica torturar os inimigos antes de matá-los. Álvaro é apontado como chefe da facção Terceiro Comando Puro e está foragido. Peixão já foi investigado por terrorismo. A motivação foi tiroteio na Avenida Brasil, no dia 24 de outubro de 24, envolvendo o chefe do tráfico do complexo na zona norte do Rio. Agora vamos dar uma olhadinha na estrutura do Peixão. Ó, a banheirinha de hidromassagem, ó que maravilha. Não, isso não é uma banheira, é uma piscina. É uma piscina com banheira. Ar-condicionado, salinha de estar, uma bela cozinha, devia ter uma bela TV ali também. Geladeira nova. O que tem aí? Oh, sala de reunião. Aí sim, hein, maior que meu gabinete aqui, essa sala de reunião. Porra, vamos ver o que mais. E que é isso aqui? Esse aqui é o lago artificial? Olha lá, mano, desmontando o lago. A escavadeira preta é uma escavadeira da polícia? Sabia que a polícia tinha escavadeira? Escavadeira do BOP? Olha lá, desmontando. Que isso, hein?
Olha só, bom, enquanto eu vou falando, editor, para além dessas duas coisas que eu reagi, vai colocando mais coisas pra rapaziada e passando aquela raiva de ver como o crime organizado enriquece. Aliás, eu tô para terminar de ler um estudo, né, que mostra razões pelas quais os bandidos escolhem se tornar bandidos, né? Uma proporção gigantesca de facilidade em ganhar dinheiro e outra proporção enorme de penas brandas e da improbabilidade de você ser pego. Quando eu terminar de ler, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Inclusive, acho que foi um Nikkei aí, um colega de Colônia que fez esse estudo, essa pesquisa, que eu vou utilizar para embasar propostas aqui na Câmara dos Deputados. Mas quando eu terminar de ler, eu vou compartilhar com vocês para mostrar cientificamente, né? E a esquerda gosta de arrotar que é a defensora da ciência, do iluminismo, bababi bababó. Engraçado até falar em ciência e iluminismo, em método científico, ao mesmo tempo que eles falam em lugar de fala, né? Porque se há método científico, é porque a razão, ela é única e universal, né? Os seres humanos, com pressupostos, analisando os mesmos pressupostos, são capazes de chegar às mesmas conclusões, independentemente da sua cor de pele, de ser homem, de ser mulher, de ser pansexual, né? De se considerar um cachorro, né? Nem sei qual que é o nome disso aí, da rapaziada que se considera animal, mas enfim, independentemente, o sujeito é capaz, se a razão é única e universal, e é da natureza humana, e isso é uma premissa básica do iluminismo, porque só é possível existir método científico se seres humanos, por serem seres humanos, podem chegar às mesmas conclusões, com as mesmas evidências, com os mesmos pressupostos, certo? Porque senão, não há como estabelecer um método, dependendo das características daquele ser humano, ele é capaz ou não de chegar àquela conclusão com aqueles fatos, aquelas argumentações, aquelas evidências, aqueles pressupostos. Porque aí não há método, o método pressupõe um padrão, né? E um padrão só pode ser seguido se as pessoas tiverem aquelas características para chegar nas mesmas conclusões com aquele padrão. Mas enfim, só pra dizer da incoerência em você falar ao mesmo tempo, né, identitarismo, lugar de fala, e iluminismo e ciência. Mas o pessoal que diz que gosta de ciência, tá aí. Pesquisa científica falando sobre criminalidade, né? Aliás, eu também tô para pesquisar e me aprofundar em Gary Becker, né, que é um cara que também estudava bastante economia do crime, né? Mesmo porque entra numa questão aí econômica, né? Entra numa questão de teoria dos jogos, entra numa questão de quais são os incentivos. Óbvio que a lei penal e processual penal entra, né, como incentivo ou não para cometer o crime, mas outras questões, como a tributação, né? Por exemplo, a gente tem um caso do cigarro, né? Tem uma super taxação, ao mesmo tempo que tem um preço mínimo. Aí, 60% do mercado é contrabando, comandado por quem? Crime organizado. Você tem um incentivo econômico pro crime. O consumidor acaba participando daquele crime sem nem saber, porque 60% do mercado é informal. Ele compra o cigarro dele na banca de jornal. Ele não sabe que o cigarro que ele comprou na banca de jornal veio do crime organizado. Então, ele compra porque tá mais barato. E por que a maior parte do mercado legal, de uma coisa que não é proibida, tá dominado pelo crime organizado? Porque a política adotada pelo Estado para combater o consumo, o tabagismo, do ponto de vista de tributação e de custo, é absolutamente ineficaz, né? O que diminuiu o tabagismo foram as campanhas, a restrição, as campanhas do Ministério da Saúde, as restrições de propaganda, né? Colocar aquelas imagens que você brocha se você fumar, esse tipo de coisa que diminuiu o tabagismo, não política de sobrepreço e taxa sobre taxa e preço mínimo, né? Mas só para falar um pouco sobre incentivos à economia do crime, Gary Becker, mas sem me perder ainda aqui, Peixão, Complexo do Alemão. Recentemente nós também tivemos a notícia de que o traficante Peixão lidera esquema de importação de armas no Rio de Janeiro, mostra a Polícia Federal. A Polícia Federal desarticulou um sofisticado esquema de importação de armamento pesado para o tráfico no Rio de Janeiro. A investigação revelou que armas de guerra, munições, explosivos e até equipamentos anti-drone estavam sendo adquiridos do interior e entregues por empresas de transporte e pelos correios. Aê! Que maravilha! Tá aí, uma ótima empresa estatal que, além de tudo, tá aí fazendo entrega. Se eu compro uma action figure, ou se eu compro uma placa de vídeo no Alibaba, na Shein, a Receita, né, os Correios, eles conseguem, né, identificar que eu tenho que pagar lá o dobro do preço. Tenho que dar metade da minha action figure pro Haddad e ficar com a outra metade. Agora, o Peixão traz um fuzil anti-drone e o Correio chegou, sua entrega chegou, meu amigo, meu parceiro. Ainda entrega aqui no Wet n Wild do
do tráfico. Então, assim, impressionante, né? Pra quem quer fazer a coisa certa, é um inferno. Pra quem quer fazer o correto, se eu quero adquirir uma arma legalmente, e eu quero ter um porte de arma, aí, puta, lá tenho que fazer curso, aí pagar a taxa XYZ, aí arma cara, munição cara, um inferno. E se eu cometo um erro ali na renovação, tal, alguém me pega, pum, preso por estar pelo porte ilegal de arma. Agora, o peixão vai lá, sei lá, na Shopee do fuzil, pede, o correio entrega e tá beleza, tá tranquilo. E ele tá falando aqui de gastar 100 mil reais numa encomenda, numa compra de arma de guerra. Ele falou, pô, como que a Receita e os Correios nem identificam que o infeliz fazendo uma compra de 100 mil reais, como eles não percebem que esse cara tá disfarçando essa entrega de um valor muito menor? E aqui no caso estava até falando que a embalagem tava como um dispositivo eletrônico de brinquedo, sei lá. Como os caras não identificam e o meu Gon, o meu Killua da Shein, eles identificam. O meu Kurapika que está se afogando no vazio indescritível, eles identificam. E o peixão do complexo de Israel, chega a arma dele e... Não é impressionante? Impressionante. E ainda tem esquerdista que diz, ministro da Justiça e Segurança Pública do nosso país, né? Vai lá e diz que o problema, né, das armas nas mãos dos bandidos é por causa da compra legal de arma, né, do CAC. Porque o bandido vai lá, com certeza, o peixão foi lá no clube de tiro, fez o curso, tirou o porte, não tem a menor dúvida de que o peixão, como um sujeito, um exímio cumpridor da lei, né, ele foi lá, fez o curso, tirou o porte para poder traficar, né, com o seu registro ali em dia. E eles dizem, não, o problema é o CAC, porque ele vai lá, rouba, o bandido rouba a arma do CAC, e aí começa o bandido tem arma. Não fosse o CAC, se o CAC não tivesse arma, o bandido não tinha de quem roubar, não tinha arma. Bom, com certeza. Esse raciocínio tá corretíssimo. Isso me lembra sobre falar como fazer o errado é muito mais fácil do que fazer o certo no Brasil, quando eu mandei 3 milhões de reais pra vacina contra o crack, que é um trabalho fenomenal, tá sendo feito ali por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, cara, tava lá o professor me falando, sei lá, 2 anos que eles demoraram, até mais tempo, pra poder ter acesso a cocaína e crack pra pesquisar a vacina contra a cocaína e o crack. Ele disse que chegou uma hora que ele foi lá falar com o policial federal, e o policial federal falou, doutor, vai ali na esquina, porra, que autorização, 1 ano, 2 anos pra fazer pesquisa em universidade. Mano, até o estado te dá autorização pra você ter droga, pra pesquisar uma medida contra a droga, porra, vai aqui na praça tal, aqui de Belo Horizonte, meu. E eu falei Belo Horizonte porque é o FMG, tá? Não venho depois, tem deputado Kim Kataguiri fala que tem crack e cocaína em Belo Horizonte. Não, porque é lá, no estado, né? Você é idiota e burro e não entende as coisas! Vai lá na praça e compra o crack e cocaína, porra. Pesquisa, depois você mostra o resultado, já foi. Então é assim, né? Quem quer seguir os tontos, né? Nós, os tontos, nós, os otários. Aí é a dificuldade. Aí é um negócio, pô. Aqui, vou falar só para um último exemplo pra fechar o vídeo, né? Quando eu relatei o licenciamento ambiental, paguei uns 40 mil reais pra encomendar um estudo da FIP, da tabela FIP, né? Pô, empresa referência, uma fundação referência no Brasil, pra fazer um estudo de impacto do quanto meu relatório agregaria investimento na economia. E deu 150 bilhões de reais em 10 anos, uma coisa... muito dinheiro, né? Estudo sério e tal, da cota parlamentar. E é o dinheiro, né, que o deputado tem pra carro, gasolina, segurança, hotel num estado que ele vai participar num evento que não seja o seu próprio estado, pra turbinar o seu próprio auxílio moradia e por aí vai. Aí eu contrato a FIP, vem o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e abre uma investigação contra mim, dizendo que eu tô em conluio com a FIP, que a FIP não é uma empresa, né, não é uma fundação confiável, e que eu tava levando alguma vantagem ali, e eu respondendo o Procurador-Geral da República, revirando minhas coisas, porque eu contratei um estudo da FIP. Aí, deputado tira 15 pau de gasolina e lubrificante aqui por mês, PGR, a Mimir, Kim Kataguiri encomenda um estudo dos pesquisadores da USP. Aí desperta o grande irmão. Aí vai pra salinha, esqueci o nome da salinha do 1984, mas vai lá, vai pra salinha. É isso, né? Infelizmente essa é a nossa realidade, e é isso. Eu só fiz esse vídeo pra vocês passarem raiva junto comigo.